Olá, boa tarde, com um cafezinho, agora com xícara personalizada, porque para Jesus tem que ter excelência, né? E hoje é o nosso primeiro podcast, tá tudo na Bíblia, porque realmente está tudo na Bíblia. É um projeto que nasceu no coração de Deus e é com o coração cheio de gratidão que nós estamos aqui. Obrigada, Lucicleide, ela estará aqui comigo por muitos eventos, porque Deus também te escolheu para estar aqui. Amém. E eu te agradeço. Ó, já tô querendo chorar. O choro hoje é... Por você ter aceito esse desafio, minha amiga, minha irmã de fé, que me edifica muito, viu? Sim. E nossa primeira entrevistada hoje é a Aline. Doutora Aline Filgueiras, biomédica, empresária, empreendedora, professora. Sim. Mas o melhor e mais lindo adjetivo que você tem, amiga, é ser apaixonada por Jesus. Ser filha de Deus. Exatamente, escolhida e amada. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço, me sinto muito honrada de fazer parte desse projeto lindo e parabéns por, mais uma vez, ouvir aquilo que Deus fala ao teu coração e ter muita coragem para seguir com os planos dele, que são só os primeiros, você sabe disso, né? Obrigada, Lucleide, pelo convite, por estar aqui, viu? E é interessante, né? Eu vou até compartilhar isso, que me veio agora isso na mente. Há quantos meses atrás? Talvez uns 6 meses atrás, que você criou um grupinho no WhatsApp, falando, Deus tá falando comigo. Tem um ano. Um ano? Passou muito rápido, quase um... Não, foi final do ano passado, né? A Aline criou um grupo no WhatsApp. Do nada. Do nada. E eu lembro que eu recebi a mensagem, tipo, meia-noite. Meu Deus, foi Deus mesmo. tá falando comigo. Foi mesmo. A gente tem que criar alguma coisa. Eu não sei o que que é. Mas olha, tal dia, tal horário na minha clínica que eu preciso conversar. E tem que ser lá. E tem que ser lá. Eu tenho um vídeo desse dia. Eu tenho que procurar. Você gravou? Gravei. Porque a gente sabia que era uma coisa muito forte. Muito a gente forte. não fazia a mínima ideia do que a gente tava fazendo. Do porquê que a gente tava fazendo. Mas a gente sabia que era muito forte. Tem o vídeo da gente orando. Assim, muito emocionadas na minha sala. O Espírito Santo a presença veio do Espírito muito Santo. forte naquele dia. Muito, com foi aquele muito leão. lindo. A gente apagou as luzes, ouvindo louvor e tocou todo mundo, né, de forma diferente, mas de forma muito intensa. Foi lindo. E foi bacana, Lu, porque nós fizemos depois um propósito de 21 dias para identificar o que Deus queria de nós, né? E aí Deus colocou no meu coração os apaixonadas. A Aninha foi para um, né, com o projeto dela, e a Aline com as lives, e o negócio começou a tomar uma proporção, cada uma com o seu propósito, né? Com o seu chamado. Foi mesmo. Mas, da parte enfim. dali, né? A gente teve um destravar. Exatamente. Não tava lembrando disso. Mas, Aline, a pergunta é a seguinte, que nós queremos saber de você. Tá. Qual foi o momento que realmente tudo mudou? Conta Bom, um pouquinho da sua trajetória, como que foi esse teu encontro com Jesus. Bom, eu vou contar um pouco como que eu cheguei nessa resposta. Você me passou essa resposta, nessa pergunta, né? Falou assim, amiga, a pergunta é essa. Ora em cima disso e é sobre isso o nosso podcast. Aí eu falei, tá bom. Como? Acabei de comentar isso aqui, né? Antes de começar o podcast. É verdade. A Cris falou, hoje é com a Aline. Eu falei, comigo não, é com o Espírito Santo. Porque é muito assim, falar de Deus pra mim é muito... com todo o temor que eu tenho a ele e respeito, mas é muito simples, porque é muito de coração. Então, quando ela me fez essa pergunta, eu falei, bom, Deus, a pergunta tá aí, eu preciso da resposta do que eu tenho pra levar. E eu fui pra vigília do Bola, né, os 24 horas de adoração, e ali no meio orando, assim, chorando muito, aquela presença deliciosa, me veio. Você me mandou um WhatsApp Mandei, depois, chorando horrores pra variar. Eu e a Cris é sempre assim, em um mar de lágrimas. E a resposta veio lindamente, com a cena na minha cabeça. Ai, mas assim, eu vou contar um pouco da história pra gente chegar nisso e entender. Sim. Eu sempre fui uma pessoa que busquei demais. Eu sempre fui muito inquieta de respostas. E assim, hoje entendendo que Deus, né, pensa em nós antes mesmo da gente nascer, Sim. é muito lindo porque Ele colocou o fato de ser inconformada mesmo com algumas coisas, ele colocou... Anseio pela eternidade, a Bíblia fala. Isso, perfeito. Muito antes, né, de eu nascer. Então, eu lembro desde criança ser inconformada com certas situações. E eu cresci com isso no meu coração, uma busca muito grande, e eu sentia que eu não me encaixava. Eu sempre fui muito coração, muita emoção. Então,
tive grandes desafios, com razão. Então, pensa, empreendedorismo, pra mim, é um desafio enorme, porque eu sou uma pessoa extremamente emoção. Só que eu levei isso muito intensamente na minha vida. Então, em tudo que eu fiz, as minhas amizades, nos meus relacionamentos. Nas emoções, né? Muito intensa nas emoções, nos meus relacionamentos, né, de amigos, relacionamentos amorosos, enfim. Só que tava sempre faltando alguma coisa, eu não sei explicar, né? Agora eu sabe, sei. Né? É aquela busca incessante, né? Busca incessante por preencher um vazio. E mesmo preencher um vivendo vazio de forma lícita. Total. Tudo ok. Não, tudo ok. Não tinha falta de Uma nada, pessoa né? maravilhosa, Não, praticava imagina. bem. Meus pais, uma criação impecável. Família eu sou extremamente boa, né? grata e honro muito os meus pais, porque eu sempre tive tudo, assim, sabe? No sentido de segurança, conforto. Tudo que tem para um ser humano Sem desenvolver traumas, né? perfeitamente. Sem traumas. Sem traumas. Cada um tem um pouco, né? Claro. De algum resquício, de alguma dificuldade que passou, de um desafio. Mas, assim, muito bem mesmo. Tranquila. Extremamente privilegiada. Me sinto muito privilegiada pela família que eu tenho, por tudo que, né, me foi dado para eu poder desenvolver da melhor forma possível. Mas sempre com aquele vazio, sempre a falta de resposta. E procurei, claro, tapar esse buraco, principalmente relacionamento amoroso. Sim, Sofri sim. muito com relacionamento. A gente vai tentando tapar esses buracos, né? Tentando tapar os buracos. Gerando expectativa em pessoas, né? Exatamente. E aí, óbvio, né, que Não frustração. dá certo. E a culpa não é da pessoa, enfim. É verdade. Mas até a gente entender que a culpa não é da Ai, pessoa, meu Deus, né? Sofre todo mundo. Sofre todo mundo, exatamente, porque ninguém tá aqui pra suprir a expectativa de ninguém, na verdade, né? Tá todo mundo buscando a mesma coisa. Exatamente. Paz e feliz, tentar ter paz e ser feliz, né? Ok. E aí, quando eu mudei pra cá em 2016, com meu ex-marido. É isso que eu ia perguntar. Por que você veio pra Praia Grande? Eu vim, mais uma vez, né? Emoção. Eu era muito apaixonada, eu e meu ex-marido. A gente tinha uma relação muito boa. E ele veio pra cá depois da faculdade. Você morava em Minas, né? Morava em Minas. E ele veio trabalhar. E assim, não deu nem um ano da gente separado. E eu falei, eu vou pra aí ou você vem pra cá. Porque a gente se gostava realmente muito. Ele veio e você ficou. Isso. Tá. E aí, passado um tempo, eu falei, eu vou. Mas assim, hora nenhuma, isso eu acho muito lindo, que eu sempre tive no meu coração. E hoje eu vejo que é como Deus fala comigo de verdade, pra eu tomar decisões. Sim. Hora nenhuma com peso, hora nenhuma com Sentindo medo. paz. Total. Mas assim, gente, eu tô indo ali mudar pro São Paulo, como se eu estivesse no mercado comprar um abacaxi, entendeu? Sim. Eu vou mudar pra São Um jeito Paulo. mineiro de ser. Bem assim, tô indo, aí eu vou, né, morar com meu ex-marido, está tudo bem, a gente vai casar, tal, daqui a um tempo, já arrumei meu emprego, então assim, tô indo bonitinho, ó, já tenho casa, Já né? tava formada, né? Já tava formada, já tava terminando minha especialização, Sim. já tenho meu trabalho e vou me sustentar e, ó, tchau, obrigada, tô indo. Minha mãe e meu pai. Só que assim, a minha criação nesse ponto eu sou muito grata, porque sempre foi muito boa, mas sempre foi muito livre. Então assim, você quer ir... Te criaram com independência, Total. né? Isso Você é quer ir, importante. Você pode ir e você tem a ciência das consequências, Dos boas e riscos, ruins. Sim, Perfeito. Tenho ciência de nada, mas tô indo. Se tiver também o que aparecer, eu vou Mas você arcar achou com a que consequência. Você tinha quantos anos, Aline? Eu tinha 22, já tem 8 anos que eu moro aqui. Eu ia fazer 23. Sim, sim. Fazendo 23 anos, imagina. Ok, vim. E assim, Corajosa. muito corajosa. E eu não sabia, eu não tinha noção que eu tinha essa coragem, sabe? Eu não enxergava dessa forma. Eu simplesmente seguia o meu coração pura e genuinamente. Sim, sim. Ponto. Vim pra cá, e aí deu super certo até onde deu, né? O meu relacionamento e tudo. Nesse trâmite que eu vim, abri inclusive meu consultório aqui no Beatrix e tudo. No mesmo ano, 2016, foi um marco muito grande, porque eu ia me casar mesmo, igreja e tudo. E um mês antes do meu casamento, a minha mãe faleceu. E a minha mãe, ela era, assim, uma mulher incrível. Incrível. A gente era muito amiga. E não foi algo assim que ela estava doente, aconteceu mesmo, Não, né? ela teve um AVC, assim, De da repente. noite pro dia. E foi. Difícil. Meu Deus. E aí, 30 dias antes do meu casamento, Meu imagina. Deus. Aí, o que eu faço agora? E, gente, juro pra vocês, meu pensamento é desse jeito, assim, e agora? Tá. Caso, não caso, adio ou não. Bom, acho que o mínimo, né, o que cabe nessa situação aqui é adiar, porque a festa tá pronta. Vamos ser racionais aqui nesse sentido? Vamos tentar deixar prático? Beleza, adiamos a festa pra setembro. E aí, eu morando aqui e tudo, e muita coisa começou a mudar. Né? Aí nessa hora, quando a gente fala de coragem, né? Força e coragem, que é a minha frase, Seja assim, forte que eu levo. e corajoso. Seja forte e corajoso, tem ela aqui tatuada no braço, E tá na inclusive. Bíblia. E tá tudo na Bíblia.
Esse eu sei, Josué, um 9. Um 9, tá aqui, ó. Ali eu me descobri, de fato, uma pessoa forte. Eu não imaginava que eu era tão forte. Como que eu descobri que eu era forte? A minha mãe tinha ido, era minha melhor amiga, assim, era um esteio total da minha vida. E eu me vi seguindo a vida. Não vou falar normal, porque não tem como, né, gente? Você falar que sua vida não mudou. Mas assim, tava tudo bem de verdade. Às vezes as pessoas chegavam pra mim e falavam assim, meu Deus, sua mãe faleceu, e agora? Não sei o que eu falava. É agora que eu continuo levantando, tomando banho, arrumando, indo trabalhar, voltando, fazendo o que eu tenho que fazer. Tá tudo bem? Sim. E de fato tava. Eu não Percebe tava. Que a paz te perseguia mesmo, né? A paz. A paz. Gente, só que eu não podia falar isso pras pessoas. Porque as pessoas não entendem. Coisa que não era. Que não era, e eu não sabia Que também o que era. Na verdade. Eu não conhecia. E aí, às vezes eu ficava até meio preocupada, assim, que eu vou falar isso pras pessoas, a pessoa vai achar que eu sou doida, ou que eu sou fria. Ou que você não tá ligando. Ou que eu não tô nem aí. Exatamente. Aí eu ficava quieta. Mas, gente, eu tava em paz. Não dá pra eu explicar, entende? Era uma força que não era minha. Sim. Eu não tinha como explicar. Sim. Falar pra você que já é tava porque sendo eu... cuidada, né? Muito cuidada por Deus. Mas, assim, muito nos detalhes. Até pra ele me trazer pra cá. Minha vida tinha que acontecer nesse lugar. E você analisando agora toda a situação, detalhes, né? Perfeito. Tudo perfeito. Detalhes. Os mínimos detalhes. E aí, nesse momento, quando a minha mãe faleceu, houve uma desconexão muito grande minha e do meu ex-marido, mas assim, de forma também natural, automática, sem grandes impactos. Sim, nunca foi tive grandes tranquilo, né? impactos. Até isso. E assim, casamento marcado, a gente casou e tal. Mas logo depois veio o divórcio, era uma coisa que não tava, né, estruturada mesmo, enfim. Mais uma situação, divórcio. Então, você vê, 2016 eu ia casar, minha mãe faleceu. Adiei, casei, 2017 divorciei. Nossa. Imagina, em um ano, a quantidade de coisas que aconteceu na minha vida. E mais uma vez eu olhava pra tudo, olhava pra situação e falava, gente, eu tô bem. Eu falava, tá, por quê? Nossa, Aline, mas você passou por isso, você passou por aquilo. Eu falava, eu não sei explicar, gente. Eu tô em paz. E era que a resposta sempre foi aqui. Sim, sim. Bom, e aí nessa época, quando eu divorciei, a busca, ela aumentou muito. Porque eu falei, ok, já casei, divorciei. Era um sonho casar, né? Aquela coisa do feminismo. E uma expectativa de saber como é. Como é. Sim. Perdi a minha mãe. Poxa, tá. E agora eu tenho o meu trabalho. E eu tinha meu consultório aqui. E eu fiquei, volto pra Minas, não volto. É isso que eu ia falar. A minha irmã já trabalhava muito. Porque a sua família toda em Minas Gerais, mora em Minas, né? Só eu moro aqui sozinho. Toda a minha família em Minas. E o meu pai mora no interior com meu irmão, que eles trabalham com fazenda, plantação, gado, enfim. Não me dá pra ir pra lá, porque meu trabalho, né, que a estética não é... Não caberia não é um naquele local pra interior. Não. E a minha irmã morava em BH, só que ela trabalhava demais. Eu não ia ver minha irmã. E a minha mãe tinha falecido. Eu falei, bom, pensando nesses pontos, que são as pessoas mais importantes da minha vida, não tem por que eu voltar. Então eu vou ficar aqui, eu já tinha o meu consultório aqui. Vamos ver o que vai dar? Foi mais ou menos assim, vamos ver o que vai dar? Sim. E deu. E eu entrei de cabeça no trabalho, que era o que eu tinha ali, né? Sim. E na busca. Mas foi o teu refúgio busca. ali, né? Meu refúgio. Meu trabalho foi o meu refúgio total. E muita busca. Aí a busca, ela foi pra todos os lados, assim. Autoajuda. De algo que te preenchesse. Eu queria entender. Te explicasse o que você sente. O que eu senti. Eu queria resposta, gente. Eu queria resposta. E aí, autoajuda. Muito livro de autoajuda. Sempre gostei bastante. Me ajudou muito. Sim. A parte de coaching. Eu costumo fui muito pra esse dizer lado. que, assim, existe um preconceito muito grande em relação a isso, né? Mas o meu processo em si também iniciou assim. E para quem não conhece ainda realmente o que tá na Bíblia, enfim, né? Ainda não se identificou. Não sentiu a presença. Exatamente. Esse processo de autoconhecimento com psicólogo, é incrível. com coach, é de grande valia. Grande valia. Porque assim, até, como eu vou falar aqui, quando foi a hora que tudo mudou, até pra isso Deus foi tão impecável que ele tirou tudo que podia ser. Ele arrumou tudo. Ele falou, beleza, você quer ir por esse caminho? Então eu vou te dar tudo. Vai conhecer tudo. Você vai conhecer coaching, terapia, você vai conhecer sobre psicologia, você vai entender tudo. De forma nenhuma. Sim. Elas me construíram. Sim. Me construíram mesmo. Porque eu acredito muito. Nós somos, né, nós temos a nossa parte espiritual, emocional e física. Sim. Então, assim, tudo gira. Exatamente. Como uma engrenagem perfeita. Sim. Todos se completam. A base, com toda certeza, é Jesus. Não tenho o que questionar. E é muito rocha, lindo, fortaleza. Porque Jesus respeita, né? Ele é tão educado, ele é lindo. né, Lu? Ele permite, vai, minha filha, faz, tem o livre-arbítrio.
Eu sei que você vai voltar. E é lindo, E ele porque continua assim... cuidando, né? E ele sabe de tudo, né? Sabe De todas de as todas coisas. as Então ele coisas. sabe, ela vai, daqui a pouco ela chega onde ela tem que chegar. Sim. E assim, ele é muito educado, ele não atrapalha e ele conhece a filha que tem. Ele sabia que se fosse por imposição, alguém chegar e falar assim, engole esta verdade. precisa Como disso. aconteceu em alguns momentos, né, Aline? E você falava pra mim, eu não Não tô consigo, pronta. não tô dá, pronta. Cris, não vou, não dá. vou. Não é isso, eu não consigo fazer parte da igreja ou É questões. verdade. Não é, porque aqui não tinha. Lembra do negócio aqui dentro? Não batia. Eu falava, Cris, eu não posso ir. E não vai ser genuíno. É verdade. E aí eu fui, gente. Ai, foi muito interessante esse caminho de conhecimento. Porque eu fui curando tudo que eu conseguia. Então, pensa, pela terapia, eu passei por questões que me ajudou na família, entender sobre entender as expectativas, entender, né, como é a criação de um pai com um filho, porque eu tinha frustrações, eu tinha problemas. E começam a surgir coisas que a gente nem achava que sofria, né? Nem achava, não, tá tudo bem. Não, você não tá entendendo. Não tá tinha tão bem. problema com Não aquilo. estava Que- tudo tão bem assim, né? E aí é mais uma coisa linda que Jesus faz. Ele traz à tona. É Sim. verdade. Porque, assim, um coração, pra habitar, né, a presença de Jesus, assim, a presença de Deus, ele não tem como competir com nada. Não tem espaço. Onde habita Deus, não tem espaço pro que não é dele. Não dá. Então, antes dele habitar, como essa forma que a gente estava conversando antes do podcast começar, com plenitude, com o amor dele, ele limpa tudo. Limpa tudo. E pra ele limpar, você precisa saber que existe, né? Você precisa saber que existe sujeira. Sim. Então, no começo, quando você encontra com Deus, você acha que fica tão difícil, tem hora, porque ele faz assim, ó, vluf, levanta tudo. E Então, é vamos tanta aqui, ó. coisa, né? Tá E a bom. gente começa a uma descobrir vida. coisas que você que nem você- imaginava. que você pensa assim, nossa, mas eu De sou essa tempos atrás. pessoa? Opa, isso daí é duro. Meu Deus, esse É, processo é muito difícil. É porque Por você isso, imagina que a luz chega com tudo. Então É. você vê as partículas, por menores que elas sejam, toda sujeira. e coisas feias. Coisas Mas é feias. Coisas feias. É, que você tem que primeiro entender que pra você Reconhecer. deixar curar. Reconhecer. E eu Se entendo. Você não reconhece, você não se arrepende, não há Não transformação. arrepende, não há transformação. O primeiro Perfeito. passo É o A reconhecimento. negação, exatamente. E aí a gente Precisa chega naquele reconhecer. ponto que ou você reconhece, se arrepende e vive essa plenitude, Exato. Ou você nega. ou você reconhece, mas não se arrepende e continua. Porque E aí, não tem 8, 80, Mas né? ele cura, não né? tem a meio plenitude. termo. Não vive a plenitude. Não vive, Exatamente. É isso. perde É muito. isso. E aí, eu volto a falar da minha busca. O negócio, arrumava uma coisa, era bom, era ótimo. Então tá, E corrigi isso vive daqui. intensamente aquilo, né? Intensamente. Nossa, a cura Tamo junto, emocionava. Isso aí. E Era isso que eu precisava. era isso que eu precisava, achei a resposta. Beleza, passava um mês, Ai, meu Deus, pera. de novo. E assim, quando assola, né, quem já passou por isso sabe, gente, abre o chão. Abre o chão, aí você fica mal. E como eu sempre fui muito intensa, eu sempre vi as coisas ruins também eram As intensas. emoções, né? Eram o alto, muito né? alto e baixo. Então, foi esse processo. Entendi uma coisa, né? Ficava bem, tal. Depois, de novo, bum, abriu o chão. E isso, gente, eu falo processo mesmo. Então, nós estamos falando de 2016, 2017, quando eu comecei a buscar. E eu falo pra você que a resposta veio no passado, tá? Então, nós estamos falando aí de 2018, 19, 20, 21. 4 anos. Quase 4 anos Sim. na gangorra. É Vou colocar uma verdade. gangorra. Mas em evolução, tá? Buscando e melhorando, com consciência de fato que eu estava Isso. melhorando. Beleza. E aí eu sei que essa visão de subir demais e cair demais, eu comecei a enxergar. Alguns profissionais, inclusive, que eu busquei nessa fase, falaram, Aline, isso não é normal. Porque a hora você tá muito bem. Meu, você tá eufórica, você quer gritar pro mundo A tua que felicidade, tudo é lindo né? e que a resposta é essa aqui, ó. Gente, vamos lá. E aí depois você tá péssimo, você fica 3 dias sem querer sair de casa. Aí eu falava, isso não é normal mesmo, não. E aí e por um momento eu falava, o euforia, ela é lindo, mas eu queria mais não sentir o buraco Sim. do que viver no pico da euforia. Tá tudo bem. Você Eu só queria queria uma uma constância. constância. Um equilíbrio, né? O Eu queria equilíbrio. um equilíbrio. E eu falei, e eu olhava, aí chegava épocas que o momento de euforia chegava e eu já falava assim, Vai passar. daqui a pouco vem um buraco. E aquilo me assolava, enfim. Ano passado foi um ano de deserto, pra quem vive sabe o que é, Você né? consegue perceber, assim, você conseguiu reconhecer esses altos e baixos de euforia e buraco, como você buscando em si mesma, naquilo que aprendeu, Total. naquilo que ouvia, que realmente eram verdades, que precisavam ser transformadas em você, enfim, tudo. Total. Mas
Era essa a verdade que você tinha até o momento. E era nela que você se apoiava e sentia mesmo assim essa instabilidade. Exatamente. Porque tava em mim. Você foi perfeita a sua pontuação. Impressionante, Inclusive, eu vou trazer uma visão aqui agora que é minha. Foi do que eu vivi. Eu falo com uma prioridade. E você não foi uma paciente relapsa? Não, Você de forma alguma. Exatamente tudo Com muita disciplina, muita né? disciplina, foco. Porque assim, Essa eu é a tua sabia que tinha uma coisa que eu personalidade, tinha né? que descobrir. Você estava atrás de uma Eu resposta. tava atrás de uma resposta. E eu trago uma conclusão pro que você acabou de falar, inclusive, porque eu vivi toda essa parte de coaching de verdade. Ela me ajudou muito. Mas toda essa visão de egocentrismo, tá? E não tô falando aqui de egocentrismo não no sentido de ser superior, tá? De ser prepotente, É de colocar não é nada o mundo disso, mesmo né? no meu umbigo e falar assim, Se bastar. eu sou, eu faço, Eu consigo fazer consigo, tudo, nada sai do meu controle. nada sai do meu controle. E, gente, olha aí. E olha aqui, ó. Quantos anos eu tenho, o que eu já construí. E o que eu mas passei por coisa pior. Poxa, já perdi minha mãe, já tive um divórcio. Tá tudo bem, nada me abala. Enfim. E o coach realmente traz muito essa visão centralizadora. Que eu acredito muito, tá? Porque daí vem... Inclusive, nós falamos muito isso no podcast. Sobre autorresponsabilidade. Sim. Poxa, Que a é maioria das coisas que importantíssimo. acontecem na nossa vida é nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade. A Isso gente tá na escolhe os Bíblia frutos também. das nossas Das nossas atitudes. escolhas, Das exatamente. nossas escolhas. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, essa visão é muito bonita mesmo, assim, é muito eficaz. Sim. Só que uma visão de autorresponsabilidade, e eu vivi isso, sem Jesus, sem entender que você é filho, amado, dependente. Totalmente dependente. Totalmente dependente. Se você pega essa parte da autorresponsabilidade, você é responsável por tudo, você é o culpado por tudo, de bom e ruim, sem um colo, sem um guia, sem o começo, meio e fim, é uma culpa. É verdade. É um peso tão grande. Na verdade, é a submissão mesmo, né? mesmo, É você é entregar. Pra você colocar pesado. sobre você. Você imagina. Não, e eu vivi isso. Então, assim, tá. Então, peraí. Por mais que você queira ser Sou eu. É muito. Não dá. É pesado, humanamente pesado, impossível. não Porque nós não consegue. fomos feitos pra isso. Não consegue. Nós somos feitos pra cumprir o que ele quer E é bíblico, que a gente né? faça. É bíblico. Tá tudo isso. na Bíblia. Tá tudo. Nós precisamos entregar verdadeiramente tudo Pra pra ele. Exatamente. Tudo, o nosso dia, tudo. Exatamente. Então, eu vivi esse lado. E é muito pesado. É pesado num ponto assim. Que eu falava, gente, é isso, A tá? gente não dá conta. Eu achava a resposta por um lado, que beleza, eu via que muita coisa que eu fazia, eu conseguia as coisas boas, e muitas coisas ruins que aconteciam também era culpa minha. Então eu posso arrumar, mas eu falei assim, mas a vida é isso o tempo inteiro? Eu não vou aguentar. Tipo assim, eu tô com 30 anos e eu tô cansada. Tudo dependendo de mim, meu Deus, que medo. Que medo. E fica tudo muito confuso, Exausta, né? Exato. Confuso. Você fica fadigada, aí você começa a se cobrar muito. Sim. E aí, no ano Eu tenho uma passado... vida tão boa, a minha profissão tá dando E por que certo, que eu tô eu tenho sentindo boas isso? amizades. Por que eu eu tô sinto sentindo isso? isso? Aí vem a culpa. Exatamente. E aí, ano que aconteceu? Né? Ano passado, junto com a obra da clínica, abracei esse projeto de Deus, fato, isso fica para até um outro podcast, mas assim, abracei um projeto que foi Deus mesmo, que colocou e Que falou, exigiu muito vai, de você, né? exigiu tudo que eu tinha, Sim, assim, sim. de verdade. E somado com essa visão que eu ainda não tinha, né, não tinha conhecido Jesus de perto. E aí tinha muito mais esses altos e baixos, Muito, né? muito, e uma culpa e uma cobrança, e ali eu tinha muita coisa a perder. Já, Sim. entendeu? Sim. Então é diferente da Aline que veio de Minas e falou, não tenho nada a perder. É verdade. Eu tenho 22 anos, eu tenho o mundo. A desbravadora tava mais racional. Tava mais racional. A desbravadora tava morrendo de medo. Sim. E tava cansada. Fisicamente, emocionalmente, esgotada. Então, no ano passado, eu vivi esse momento da obra da clínica nova. Então, imagina, eu saí de um consultório aqui no Beatrix de 80 metros quadrados, fui pra uma clínica de 270. Que eu reformei ela do zero. Acho que era mais fácil ter construído uma, mas enfim, né? Era ali que tinha que Era ser, isso. era ali que eu estava. Era aqui. Tá, tudo bem. E aí eu lembro, no ano passado, foi nesse conceito de clínica e obra e tudo mais, e eu sentia muito ali que era meu momento de... Foi meu deserto, muito bem vivido, tá? Porque eu tive disciplina Aproveitou o até pra processo. isso. Aproveitei cada segundo. Então, ano passado, foi uma época que eu trabalhava de segunda a sexta, e eu chegava do trabalho na sexta por volta de 9h30 da noite, eu saía de casa na segunda, 11 horas da manhã pra trabalhar de novo. Eu não saía de casa, mas assim, nem pra comprar comida, sabe? Eu fazia o mercado e ficava em casa o tempo todo.
E assim, dormia, né? Via um filminho e tudo mais. Mas a minha varanda. A varanda era um lugar que eu me conectava de uma forma... Foram os seus melhores momentos, Meus né? melhores momentos. Até hoje são. Aí eu sentada naquela varanda de frente pro mar, com aquela jabuticabeira aqui atrás. Coisa mais linda. É a cena da minha vida, é onde eu faço os meus propósitos. É o seu quarto, né? É o meu Aquele quarto que tá É em o Mateus, meu entra quarto. no seu quarto, né? O seu Ali lugar é o meu lugar secreto. secreto. Exato. E agora Deixa eu te chego. perguntar uma coisa. Claro. Aproveitando essa fala, né, que eu acho muito interessante, que as pessoas às vezes não têm noção. Eu me converti com 12 anos de idade. Uma menina. E sempre frequentei a igreja que eu estou até hoje, a mesma. E amo os cultos aos domingos, escola bíblica dominical, encontro de mulheres. Onde é possível, eu estou presente, porque é bom. A gente aprende, a gente se conecta uns com os outros, a gente se alimenta da palavra. Mas o momento que você tem sozinha Não tem igual. com Deus É a intimidade, né? Relacionamento. Incomparavelmente melhor. É a intimidade. E a impressão que eu tenho é como se na grande congregação, que também é essencial, é maravilhoso, a minha mente é como se o grande Deus se fracionasse em vários pedacinhos. Sim, sim. E Pra quando abraçar eu todos estou- ali, né? Exato. É, perfeito. E quando eu estou sozinha, porque eu quis, porque ninguém mandou, não era horário do culto, não era um domingo 7 horas. Era horário Não foi que- imposto. Não, eu desejei. Foi a sua eu disponibilidade. desejo, eu preciso, exatamente. Perfeito. E eu vou pro meu quarto, ou pra varanda, ou pra mesa. Enfim, e eu vou ler, e eu vou orar. Pra mim, a impressão que eu tenho é como se o grande Deus fosse todo meu. É maravilhoso. É E é, de fato, né? E aí, onde ele vai falando várias coisas, ele vai te isso. mostrando coisas que você já conhecia, mas que não tinham saltado aos seus olhos, né? Então as pessoas falam, como é que você fala? Deus falou, Deus falou. Ele São fala. nesses Falou. momentos Ele que fala. Por isso que é importante a busca, né? Essa disciplina. Por isso que é importante É estar em essencial. lugares também. Isso, Sim. o meu foi o Tudo contrário. Você importante. fortalecer. O meu foi um pouco diferente do seu Foi caso. foi o inverso. Foi o inverso. Você começou sozinha? Eu sozinha. Tudo sozinha, né? O sozinho já dá pra ver que eu tenho uma pessoa que tem um negócio do controle, né? Então pra mim foi bem difícil. Mas foi soltar. justamente por conta do teu perfil mesmo. Você sempre quis controlar tudo. Controlar tudo. Foi a parte mais difícil. Deus só chegou na minha vida o dia que... E olha que eu já tinha Você aceitado. abriu mão disso. Que eu abri mão. Eu falei, eu não quero cuidar de nada, eu não quero saber de nada, eu quero saber do que Deus tem pra minha vida. Mas Tô aí, aqui. nesse dia Pronto. você viu ele grande. Não, nesse dia eu Você vi... já o conhecia, mas de longe. Nesse dia eu vi ele fazendo tudo. Mas foi um Cuidando. processo também, né? Total. Foi a disciplina. Não, Porque total. o que acontece? Eu recebo muitas mensagens, e você também deve receber. Sim. Em que sentido? Eu preciso conhecer esse Deus. Como é que você faz? Porque Então, as pessoas acham que é uma chavinha. chavinha. Que é uma mágica. Então, E, na verdade, é uma É um processo. dedicação. e é um processo longo. Mas como é que Deus fala com você? Fala. Fala. Só que não Fala. começou a falar do nada. Então, Na verdade, eu acredito que ele fala com todo mundo. claro. Com todos nós. Claro. Mas o diferencial é quando você está mais sensível à voz do Espírito Santo com a disciplina de todo dia. Sim. Deus Buscar. quer Na Bíblia, dedicação. né? Da Relacionamento, ceia, ele quer de se relacionamento. usar. Oi, Buscar, pai, ele cheguei. Quer Vamos. relacionamento. Igual no jardim, que ele chegava pra se relacionar com Adão no final da tarde. Vamos conversar como foi seu Delícia, dia. né? E quantas vezes que a gente passa por algum, né, algum problema sério na vida ou alguma felicidade? Quantos anos da minha vida, Aline, que eu vou ligar pra minha amiga? Era automático. exato. Gente, e cadê Deus? Que precisa... Sim. Não, e quando você entende que é o suficiente? Que é o Meus amigos, minha suficiente. família falou assim, Nossa, mas você Aline, nem me a Aline tá contou isso. estranha. Fazendo das amigas, mas Não, meu, de forma Você fala, alguma. Deus, não é possível isso que aconteceu agora. Não, é Não, possível. o meu irmão, tadinho, esses dias ele falou, nossa, eu gostava mais da outra Aline. No sentido assim, de ser tão Sim, sim. dada que eu É era, verdade. entendeu? Eu continuo com a minha essência, é diferente, gente, eu não perdi Exatamente. nada da minha essência. Mas os meus problemas, eu resolvo dentro do meu quarto, joelhada na minha cama, Exatamente. chorando em bicas. E Deus me guiando, entende? E ele guia, né? Ah, demais. É maravilhoso. Ai, meu Deus. E aí, continuando, pra eu chegar na hora que tudo mudou. Ano passado foi o deserto, então eu né, trilhei isso pra mim de forma inconsciente, E foi mas eu praticamente o sentia... ano todo, né? Foi quase o ano inteiro, foi. E eu senti essa necessidade. Então, do mesmo jeito, se eu olhasse pro mundo, pra uma questão, se eu trouxesse pra alguém, pra uma amiga, e falasse assim, eu não tenho vontade de sair de casa, eu não tenho vontade de socializar, mas eu tô bem.
Se eu levasse isso pra uma outra pessoa, ela ia falar assim, não, você tá achando que você tá bem, mas você tá mal. Só que eu já tinha tido depressão antes. Eu sabia que não era. Eu sentia, mas é difícil, não, gente, não é fácil, é um deserto, o próprio nome já diz, mas a gente lê lá. Sabia que não era depressão, porque você já tinha passado. Eu já tinha tido depressão, mas eu sentia no meu coração que era muito necessário. E eu não queria estar em outro lugar, gente, não é assim, ó, eu quero sair daqui porque isso aqui tá triste. Não, gente, eu era muito feliz. Muito feliz. Só que também eu não era real aquilo. Era real, só que eu também não sou boba de achar que a vida é sobre isso. Sim. Lógico que não. Só que eu falava assim, é como se não fosse hora. Ah, não é hora, Aline. Não é hora de euforia. É hora de cura. Eu sentia isso dentro de mim. E aí eu me fechei bastante. Você respeitou esse processo, foi lindo. Foi muito lindo. Explica o que você fazia na sacada. Então, e aí eu com as minhas alternativas que eu tinha, minha busca, eu tinha uma Bíblia que eu tinha ganhado há muitos anos atrás. Chama a Bíblia da Mulher que Ora. E eu sempre tive dificuldade de ler a Bíblia. Eu acho a leitura da Bíblia difícil. Sim. Então, essa Bíblia tinha muito devocional. Então, por exemplo, eu abria e tinha a explicação das coisas, né? E aí, várias vezes eu passava meditando. Então, a meditação, essa parte veio muito antes pra mim. Me ajudava, pelo menos, a não ficar nervosa, me conectar. Mais calma, né? Me acalmar. E a visualizar coisas boas pra minha vida. Sim. Então, quadro dos sonhos, colocar as coisas e ficar tentando imaginar como elas seriam. E principalmente muita cura. Então, eu tinha muita dor ainda de pessoas. Então, eu ficava muito tempo lá conversando com Deus, assim, comigo, com a minha cabeça. A questão do perdão, né? Perdão, escrevendo muito. Eu escrevia pra Deus, eu escrevia. Então, assim, eu ficava tentando colocar pra Deus o que eu tava sentindo, o que eu não queria sentir e o que eu queria de bom. Era muito isso. Aí, dentro desse contexto, não sei te falar a data, tá? Mas isso é uma das respostas que foi o que Deus trouxe pra mim no dia da vigília. Em um desses dias, e foi a cena que veio na minha cabeça, eu tava na varanda à noite, com as luzes apagadas. E assim, tinha dia que era tranquilo, mas tinha dia que doía demais. Doía porque, assim, você buscar uma coisa que você não sabe nem o que você tá buscando. Sim. É desesperador. É desesperador. Porque, assim, eu sabia que ninguém tinha resposta. Isso era muito claro pra mim. Ninguém tinha. Não estava sozinha, mas não sabia quem era. Não sabia quem era, não sabia qual era a resposta. Não, eu já tinha ouvido falar sobre aceitar Jesus. Eu não me encaixava nisso. Eu não achava que era isso a resposta. Não tinha essa visão clara. E a gente chegou a conversar algumas vezes sobre isso, né? A Cris foi tocada. A gente foi meio que tocada juntas. Foi. A Cris evoluiu muito rápido. Eu falava, Cris, eu não consigo sentir o que você sente. E aí, às vezes, ela ligava pra mim, amiga, faz uma oração pra mim. Isso. E eu orei tanto. Obrigada, amiga. Ai, que linda. E assim, doía demais, porque é o que você falou, Cris. As pessoas mandam mensagem e falam, eu não sei o que fazer, tá doendo. E eu falo, não tem uma resposta, não tem. Entende? E aí eu lembro que foi um dia de muita dor. E assim, dor. E eu passei por muitos desafios antes desse ano. Eu entrei no meu deserto depois de um desafio muito grande pessoal. Que eu olhava diante desse desafio, eu não queria resposta humana. Eu não queria uma opinião de ninguém. Eu queria sentir no meu coração, porque eu tinha que tomar uma decisão. Eu tive um problema que eu tinha uma decisão pra ser tomada. E a decisão tinha um custo, né? Muito alto, né? Muito alto. Então, ali eu não queria saber a opinião de ninguém. Eu queria saber o que o meu coração tinha que fazer. E aí eu fui me fechando, enfim, entrei no ano, tomei a decisão, deu tudo certo. Mas não consegui liberar perdão. Então eu tomei a decisão, mas aquilo não se rompia de fato, a parte emocional não. E um dia de muita dor na minha varanda. Eu com a minha Bíblia aberta, uma vela acesa, tudo apagado. Eu lembro da luz amarela, então assim, veio na minha mente. E eu ajoelhar e eu falar, eu não sabia que era com Deus que eu tava falando, sabe? Eu tinha muita coisa do universo, né, de falar pro universo. Sim. E eu falava, por favor, tira essa dor de mim. E eu pedia, mas eu pedia muito. Eu só quero sentir paz, eu só quero sentir calma, eu só quero que isso passe. E eu falei, e acontecia uma coisa comigo muito bonita, assim, que hoje eu vejo como Deus me curou. Como ele trabalhava, eu apagava. Eu dormia em cima da Bíblia. Profundamente, assim, como se eu tivesse tomado um remédio. Apagava. Nossa, como ele é cuidadoso, né? Isso foram várias vezes. Vou dar descanso pra ela. Era o que eu tava precisando. E eu Vou não dar sabia. descanso. Eu dormia de acordar com a testa e marcada, que ó, da Bíblia na minha testa. Né? Achando que era o universo. Ai, meu Deus! Tava colado na minha testa. E aí, nesse dia, na varanda, eu tive esse apagão.
E acordei, toda torta, nossa, as pernas dormem, né? Fica formigando, com a testa marcada, sem entender nada, né? Como sempre, não entendia nada do que estava acontecendo, mas eu acordava bem. Eu sempre acordava do sono com paz. E aí, esse dia, aí eu comecei a agradecer. Eu falei, poxa, obrigada Deus, né? Obrigada por ter tirado isso de mim. E quando eu comecei a falar, eu comecei a chorar. Mas era um choro diferente. Ai, é tão lindo esse choro. E foi a primeira vez que eu senti um choro que não era dor. E eu não sabia explicar. E eu não conseguia controlar. E é um choro que você quer contar pra todo mundo, né? Exatamente. É um choro que toma conta. Eu sentia... É como se eu sentisse um abraço. Parece que vai lavando tudo. Parecia um abraço, parecia um colo do pai. Um colo de pai. É isso aí. Né, do nosso mundo aqui. Era como se fosse um colo de mãe, acho que mais forte ainda, né? Porque mãe é mais. Era como se fosse um colo e era um choro tão forte. E ele vinha de dentro, assim, ó. Só que ele não doía. Não era um choro de dor, de pedir pra curar. Era um choro de eu conforto. Estou curando. É um conforto. Sim. E eu lembro que esse foi o dia que tudo mudou. Porque eu lembro que quando passou, né? O choro, eu olhei e falei, o que aconteceu aqui? O que foi isso? O que foi isso? Tinha alguém aqui? Tipo assim, o que aconteceu? O que acabou de acontecer? Alguém me explica. E eu lembro de procurar, de falar com pessoas, né? E tentar entender, até que eu entendi que eu tinha tido uma visita do Espírito Santo. Um encontro com o Espírito Santo. Sim. E eu falei, isso é a presença de Deus, eu quero isso pra minha vida. Pra sempre. Ai, é maravilhoso. Então, nesse dia tudo mudou. E eu, como esse perfil de quem busca, eu falei... Porque assim, aconteceu uma vez, só que não aconteceu todo dia. Sim. E né, entre altos e baixos, os baixos ainda aconteciam. Porque é um processo, né? Mas eu falei, ali você já tinha um reconhecimento. Se aquilo existe, é aquilo que eu quero pra minha vida. Não, é isso, tá bom. Aí é como assim, ó, beleza, era a resposta que eu precisava, eu achei. Agora, o que eu preciso fazer... Pra continuar ali. Pra continuar. Exato. O que eu preciso fazer? Quais são os passos? Quais são as atitudes? O que eu tenho que abrir mão? O que eu tenho que conquistar? Ou seja, de todas as buscas que você teve... Foi aquela acertada. Aquela veio a resposta. Você sentiu e falou, não, é isso que eu quero. É isso. Aí ali e é muito claro, né? Muito claro. Te saciou. Me saciou. Porque, assim, um colo com a dor cessando e uma sensação de euforia que não era uma euforia que eu saía do controle, sabe? Sim. Eu falei, é isso. Eu falei, é isso. Eu quero isso na minha vida. Agora, como? Pra onde eu vou? O que eu vou fazer? Eu vou descobrir. O que foi isso? E aí eu comecei a buscar e tudo. E Deus vai, né? Botando as pessoas no caminho e tudo. A Aline Gifales deve estar aí assistindo. Maravilhosa. Ela... Nossa, ela foi uma peça fundamental. Ela é até hoje uma peça fundamental que Deus colocou, assim, muito lindo, da forma como Ele colocou ela na minha vida. Foi me ajudando. E aí eu entendi que era a presença do Espírito Santo, que eu tinha sido tocada de verdade. Sim. E então tá bom, o que eu preciso fazer agora? E aí começa a ser mais difícil ainda do que parece, né? Porque... E aí vem mais luta, né? Muito luta! Aí vem luta de verdade. Você quer isso mesmo? Deus, espera. Mas aquilo tava tão bom. Por que tá acontecendo isso? Não era fácil. Porque parecia... Assim, se fosse só isso, sentir essa coisa da varanda, tava fácil. Não, aí vieram as lutas. Só que assim, aí você pega uma pessoa. Mas vamos trazer pela história. Que saiu do seio familiar aos 17 anos. Sem dor, sem remorso. Foi estudar fora. Depois, né, mudou pra uma cidade, que eu não conhecia ninguém. Não conhecia nem o porteiro do meu prédio. Imagina, eu já tenho 8 anos aqui nessa cidade. Construí tudo do zero. Não conhecia ninguém. E construiu tudo do zero. Teve um divórcio, perdeu a mãe. Você acha que luta espiritual ia me abalar? Abalava, lógico que era difícil. Mas me abalar ao ponto de fazer desistir? De jeito nenhum. Eu já tive conversa, falei com inimigos, você não sabe com quem você tá lidando. Isso mesmo. Você não sabe. É autoridade. Isso eu nem sabia da autoridade, tá? Nem entendia que era autoridade. Era a Aline na doideira. Inspiração do Espírito Santo. Inspiração do Espírito Santo. No sentido assim, olha, é luta que você quer? É teste? Você não tá entendendo. Eu não vou abrir mão disso. E aí também vem aquela questão... Eu vou lutar. E você não abriu mão, porque agora eu entendi porque você se emocionou. Quando a gente orou, né? Porque agora eu entendi. A gente estava falando um pouquinho sobre a parábola do tesouro escondido e da pérola perdida em Mateus 14, que fala que
um homem saiu a procurar e não saiu a procurar, um homem encontrou enterrado um tesouro no campo. E quando ele viu aquele tesouro muito valioso, ele voltou a enterrar, tornou a enterrar o tesouro e vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele campo, porque queria fazer de seu aquele tesouro. Ele não estava procurando, encontrou. O versículo seguinte fala da pérola perdida. Quando alguém estava atrás de uma pérola mais valiosa de todas. E ao encontrar e ao reconhecer que aquela era a pérola mais valiosa de todas que ele estava procurando, também vendeu tudo o que tinha e comprou aquela pedra. E assim é o reino de Deus. Assim é Jesus. Quando a gente pode não estar procurando, encontra e percebe, quer se fazer seu. É a atitude, né? Mas quando você está buscando e encontra, você fala isso. Essa é a minha pérola perdida. Essa é a minha vida, porque essa pérola representa o próprio Cristo e aquilo que ele fez por nós e faz ainda hoje. Até hoje. Então as pessoas perguntam, você se converteu com 12 anos de idade? Você era uma menina. Eu tô com 41, né? Vai fazer 30 anos. Eu encontrei a pérola perdida. E quando a gente encontra, você não quer largar mais. Você não larga, você dá a sua vida para que ela seja sua. E assim, ele se torna tudo. Porque esses dias eu ainda escutei assim, ó. Mas você, é sério, você pensa em Jesus 24 horas por dia? 24 horas por dia. Ué, eu falo com ele de Biterei que me ajuda, me guia. Meu Deus, eu acordo, eu penso nele. E agora... Até acordo de madrugada, né? Porque o Espírito Santo começa a te acordar de madrugada. Aí vem as pessoas pra você orar. Orar pela pessoa. E é maravilhoso. Eu não troco isso por nada. E aí você começa a perceber as idolatrias que você tinha, né? A idolatria do casamento perfeito. Sim. Do corpo perfeito. Do corpo perfeito. Trabalho. Perfeita da Doriana. Do trabalho. Dos filhos. Você coloca as expectativas, de repente, dos seus filhos. Não vai ser nada. Nada. É só... Nunca. A fonte é uma só. Sim. É a única que vai saciar. E pelo contrário, E assim... né? Porque quando você está saciada com essa fonte, o seu casamento não é perfeito, seus filhos não são perfeitos. Seu trabalho não é perfeito e tudo bem. E tá E tudo bem. Está tudo perfeito. A gente é humano, né? Né? É verdade. Como diz Paulo, eu acho, e fala, você pode me tirar tudo, menos a sua presença. Não me tira ela. Eu me emocionei, né, com a parábola, porque assim, Eu só tanta quero busca, tua tua presença. Exatamente. Só quem passa sabe, né? Então, assim, foram tantos dias de tanta dor, tanta busca, e assim, entender a resposta, sentir isso, eu me sinto tão privilegiada. É maravilhoso, Tão né? privilegiada, porque, igual no meu trabalho, né, eu lido com muitas pessoas o tempo inteiro, todos os dias. Eu Sim. atendo de 8 a 10 pessoas por dia, dependendo do dia de consultório. E eu ouço, eu consigo ver. E é isso que eu ia Eu falar ouço pra as você. dores das pessoas. A vontade que eu tenho de falar é assim, Jesus. Aí eu falo, eu não posso ficar falando assim, que o povo vai achar que eu sou doida. Aí eu fico, gente, eu dou testemunho no meu consultório. A Gabi é minha estagiária. Eu falo, Gabizinha, esse aqui é um culto. Isso aqui não é um consultório. Isso aqui é um... Eu dou testemunho o dia inteiro. Porque assim, a pessoa... E óbvio que no maior respeito em relação ao espaço. Porque tem gente que não te dá espaço e não quer ouvir. E eu não falo. Tá tudo bem. Meu semancol é ótimo, viu? Eu tenho noção do meu espacinho. Isso é importante também. Muito. Mesmo porque se alguém quisesse me impor... Já tentaram, deu tudo errado. Deu tudo errado, não adianta. Isso que sirva de testemunho essa aqui, pra né? nós. A que tô na câmera errada. É essa aqui, tá. Isso já que sirva de testemunho pra nós pra também, nós, né? exatamente. De como a gente tem que agir, porque não é todo mundo que tá no mesmo momento. Tentaram me impor isso. E, gente, não funciona. Não dá certo. A pessoa tem que sentir aquilo. Ela tem que ser tocada. Ela tem que... A convicção isso tem que vir não parte dela. do homem, né? Não parte do homem. E nós somos ferramentas. Exatamente. Então, assim, eu me sinto muito privilegiada por ter encontrado e por sentir também. Eu sempre tive antes, né, mesmo antes de conhecer Jesus, um negócio de compartilhar. Então, no meu Instagram mesmo, meus stories sempre são compartilhar a minha rotina. E é isso que eu ia te falar. Eu fico imaginando, eu já te falei isso uma vez, Aline. Eu falei, Aline, você tá trazendo tantas vidas pra Jesus que teu nome deve estar num letreiro enorme lá no inferno, escrito Aline Filgueiras. Porque ele deve estar tão danado contigo. Então a gente tem que orar. E a importância, claro. como você falou da Aline, né?
a importância da gente ter intercessoras na nossa vida, Claro, né? nossa, imagina. O quanto isso é importante. Muito. Porque a gente percebe, né, as pessoas te seguindo e a busca. Você percebe que todos buscam isso, né? Porque quem me conhece há pouco, não precisa ser muito, tá? Uma pessoa que me segue há 1 ano já entendeu. Mudou tudo na vida da Aline. O que aconteceu? Meu, Aline, o que mudou? Gente, mudou. Jesus entrou, arrumou bagunça, a disposição. Eu sempre tive aberta, eu não sabia nem que era pra ele. Sempre tive muito aberta a buscar. Eu tenho muita facilidade de reconhecer meu erro nesse sentido, sabe? Então, tá errado, eu vou ter que arrumar? O que é que eu vou ter que arrumar? Entendeu? Então, pra mim, nunca foi problema. E aí, quem me segue há 1 ano mesmo, consegue ver. E eu faço questão de compartilhar. Então, o meu Instagram ali, ele é a Aline, sabe? Ele só não é mais explícito pra não ficar pesado, pra não chocar. Sim. Porque no dia que eu tava mal lá, desabada, chorando pra Jesus, eu não ia abrir meu Instagram e fazer uma live de choro. Mas, por exemplo, tem post meu chorando. Tem. Um dia eu saí da clínica na obra. Gente, esse dia eu saí da obra, deu tudo errado naquele dia. Porque dá. Porque dá. Vida E normal, tá tudo bem. Vida que segue. E que isso fique claro, gente. Vai, não é por uma favor. vida perfeita. Exatamente. E assim, e ali, eu saí, eu lembro, ó, da Fome-Miase aqui, ó, eu saí, né, tem um sinal que cruza com a São Paulo? É, São Paulo, isso. Eu saí da clínica segurando o choro. Porque, assim, o cara que ia entregar alguma coisa, sei lá, olhou no meu olho e falou assim, não vai dar certo. Não viaja, que o que você quer não vai acontecer. E eu, assim, tipo, como assim ele tá falando isso pra mim, né? E eu falei, não vou chorar na frente dele. Então, beleza, fui embora. Entrei no carro, tentei segurar o choro. Passou o sinal da São Paulo, eu não aguentei. Aí eu parei, falei, vou chorar. E aí, olha o que vem na minha cabeça. Deus, grava este momento, porque você vai dar testemunho disso. Aí eu falei, tá de sacanagem. Não, porque eu vou ter que me gravar chorando. Ele pede umas coisas, né, que você fala assim, não, Deus. E quando ele manda você dar algum recado pra alguém? Ai, meu Deus, já aconteceu não isso. Não é? Aí eu não vou falar isso. Não vou passar essa vergonha do débito. Mas quando a sua amiga chama você pra gravar um podcast, esse é o pior. E eu lembro, olha a cena. Eu lá parada, depois do sinal ali da São Paulo, estacionei meu carro, peguei meu celular, botei no suporte do GPS e comecei a chorar. Com louvor no talo e gravei. Era a sua realidade naquele momento. Era a minha realidade. E quantas pessoas que não falaram, Aline, eu passo por isso? Aquele vídeo, organicamente, ele teve, acho que foram mais de 1000 e tantas curtidas. Tipo, imagina, só do nosso meio. Entende? Sem ter viralizado, vamos dizer assim. Comentários de pessoas assim, meu Deus, que bom ver que você também passa por isso. Pô, lógico que eu sou humano. Nunca. Meu Deus, é muito difícil. Sim, é muito importante isso que você falou, porque você ter Jesus na sua vida não te exime de sofrimento. De forma jamais. E ele falou isso, né? Nunca pra e ele falou isso. E Pelo ele contrário, falou isso, né? quando Paulo, 3 aflições. Que era um cara muito cheio de Deus e fazia tudo o que fez, escreveu as cartas que a gente conhece até hoje na Bíblia, que nos ensinam muito. Ontem, né, a gente estudando 2 Coríntios 12, ele falava, eu tenho um espinho na carne. Opa. E eu pedi pra Deus tirar. E Deus não respondeu tirou. pra ele, eu não vou tirar. A minha graça te basta. E, gente, e é isso. Pedro fala, ele é o Deus de toda graça. Então, a minha graça te basta todos os dias, nos bons e nos ruins. Qualquer que seja a circunstância. Isso é maravilhoso. Isso é a paz que excede o racional, o entendimento. Porque a pessoa fala, tá tudo, não deu como você queria, tá, mas tá tudo. Mas Deus tá no controle. E era o choro que ele precisava pra tirar. Daí, beleza, chorou, acabou. Deu até uma aliviada, segue né? o baile. É você Bora, o que você tem que fazer agora? Você tem que fazer almoço, tomar banho, Porque treinar. eu tava chorando mesmo? Mas porque assim, dá pra você resolver na hora ali, ó, o que eu ia fazer? Eu ia falar pro moço assim, não, você vai ter que ir lá buscar, eu ia obrigar alguém a fazer, não dá. Vou sofrer, isso é uma coisa que Jesus me ensinou de uma forma que a gente falou antes do podcast começar. Vou sofrer? Tá, eu vou sofrer porque eu sou humana aqui, não foi de acordo com a minha expectativa, vai atrapalhar, é uma frustração, mas isso não pode atrapalhar. Tirar a tua paz, né? Tirar a minha paz de viver a minha vida. E existem outras coisas, né? Outros próximos compromissos, outras próximas tarefas. E foi aí uma das minhas maiores curas esse ano, depois de toda a obra, de tudo. Quando eu achava que tinha acabado, vieram mais zilhões de desafios. Sim. Com a clínica nova. E aí chegou janeiro e fevereiro, e eu falei, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Não tô aguentando. Janeiro agora. Agora. E aí, ali, eu vi que eu aguentei, mais uma vez.
E eu vi que mesmo diante do maior desafio, que é o meu trabalho, porque o meu trabalho era a minha maior idolatria. Minha primeira cura de idolatria foi o meu trabalho. Que coisa linda, Aline. E aí, nesse momento, no começo desse ano, eu falei assim, eu não aguento. Aquela coisa assim, não aguento a pressão. Só que eu não. Como é que eu desisto? E eu você desisto do quê? sozinha, né? Olha o tamanho dessa empresa, ou o tanto de conta pra pagar. É verdade. O tamanho dessa Os clínica, o tamanho dos compromissos, né? as pessoas que dependem de mim. Eu não vou desistir. Desistir nunca foi uma opção. Só fazer, tá, não vou desistir. E eu vou seguir como? Tô sem força. Eu tô sem energia. E aí, eu vi que eu consegui, né? Foi ali que já começaram os meus propósitos. Sim. Então, antes mesmo do batismo, eu já tava de mão dada ali. E a oração e o jejum fazem total diferença, Total. né? Não, a minha vida acelerou uns 10 anos com 3 propósitos esse ano. Sim, acelerou absurdamente. Explica E aí, Explica o propósito. como é que Fala funcionou bem isso deles. pra você e qual foi a diferença de fazer um propósito Ou não fazer. ou não fazer. Tá. De promessa, de Então, sacrifício. o propósito, assim, eu fiz todos os 21 dias, né? E ali, por exemplo, no começo do ano mesmo, a empresa era um desafio. Eu falava pra Deus assim, olha, eu fiz tudo, né? Eu não tô entendendo por que tá tão difícil. E eu também não sei o que eu tenho que fazer exatamente. Então eu sei que eu preciso de, provavelmente, pessoas pra me ajudar. Que tenham um entendimento de coisas que eu não tenho, pra que isso aqui funcione e tudo mais. Mas também não sei onde essa pessoa tá, não sei qual passo eu tenho que dar, e eu sei que humanamente eu não consigo, então eu preciso da sua ajuda. Então, o meu propósito é em função de encontrar a solução pra isso. Entregou nas mãos dele, né? Entregar nas mãos dele. Enxergar uma solução pra isso, ou pessoas que me ajudem em relação a isso, mas o meu propósito está, agora eu te entrego esse problema enorme na minha vida, que teoricamente eu achava que eu ia morrer, que eu não ia aguentar, e eu peço a sua ajuda, em detrimento disso eu abro mão de coisas que pra mim soavam como até uma certa idolatria, porque, por exemplo, café e o chocolate, como é que eu não consigo viver sem alguma coisa? Lógico que eu consigo, gente, eu não fui criada... Você sabe que o primeiro jejum que eu fiz na vida foi de café. Café. E sabe o que foi muito difícil? Muito difícil. E aí você percebe como você se torna escravo de coisas, né? De várias coisas. E aí você para pra pensar assim, não, claro que eu vou conseguir. O que Jesus fez por mim? Opa. Você consegue qualquer propósito quando você lembra da cruz, gente? Não, e outra coisa, eu falei, peraí, o que você quer tanto mesmo? Que um café é um problema? Não, Sério? agora, aqui entre nós, Jesus deve dar tanta risada da gente, né? Deve, muita. Assim, coitada, gente, mal sabe ela da capacidade que ela tem. Não é? Oh, meu Deus, ela vai me dar trabalho de novo. Vamos lá, seguimos. E aí, o primeiro foi de café, depois o segundo foi café e chocolate. O segundo foi quando eu fiz um embate com o inimigo, mas eu falei assim, aqui, pode ser difícil que for, eu não vou desistir. Tá certo. Porque a primeira semana do propósito de café e chocolate, gente, eu passei mal de quase desmaiar, assim, de mal-estar. E eu falava assim, não tem problema, é mal-estar que vai vir, é mal-estar que eu vou passar. Não tô nem aí. Eu vou achar a solução, eu vou achar o que precisa pra passar por isso aqui. E eu sei que dias melhores virão, o choro vai durar a noite. Isso é uma E a alegria vem. E nesse de propósito, Deus. você com a disciplina dos E devocionais, aí o primeiro propósito, né? isso, aí esse primeiro propósito, eu acho que o primeiro, eu não sei se eu fiz no Instagram, eu acho que esse que foi o pior, assim, O na fase primeiro mais não difícil, foi acho no que teu foi ano aniversário? passado. Foi. 30 pra 30 Isso, da 30 Filgueiras. pra 30, foi, isso. o primeiro de todos foi ano passado. Isso. Esse de janeiro, eu acho que eu fiz sozinha com a Aline, Sim, sim. porque era muito decisivo ali. Ou eu ia, ou eu não ia dar conta. Foi algo mais secreto, né? Isso, foi secreto e foi muito, muito forte, assim. E foi com Efésios. Efésios. As armadilhas, né? E aí, ali eu vi. Aí eu vi ali, nossa, eu vi Deus agir de forma É maravilhoso. sobrenatural. Então, assim, gente, em 21 dias, o que eu enxergo em relação ao propósito? O foco e a entrega é absoluto. Sim. O relacionamento fica intenso. Fica mais sensível, a voz mais do Espírito sensível, Santo. tudo. E aí as coisas acontecem mais rápido. É verdade. É quando você se abstém de algo que realmente é valoroso Sim. para falar, Deus, eu preciso que o Senhor entre no lugar disso e me encha de uma maneira ainda mais abundante, porque Tome eu conta estou disso. ouvindo a sua voz, o Senhor está comigo, mas eu precisava de uma maneira específica, né? Isso. Exagerada. Então, o jejum, ele te faz depender de Deus. E é onde você fala, realmente eu gosto do café, do chocolate. Deus, o Senhor
supre essa necessidade, porque eu preciso E ele buscar de maneira intencional, né? E as respostas, elas vêm, né, com uma mensagem, as confirmações. Gente. E eu penso aqui ainda mais do que a resposta, porque ela vem, é a presença. A presença, é maravilhoso. Mesmo diante do caos, você sente paz. É o durante, é o percurso inteiro do propósito. Você sente Deus com você. É maravilhoso. Segurando tanto que a gente acaba um, já quer fazer outro, não, né? Eu fiz 4 esse ano. Meu Deus! Nós estamos em setembro. Eu fiz 4 propósitos de 21 dias. É bom dias. demais. Demais da conta. É a entrega. E tem uma pergunta aí? Aline, deixa eu te falar. Hoje, qual é o seu maior desafio? Hoje. Porque eles continuam, né? Olha, hoje, no momento que eu tô hoje, porque assim, eu falo hoje porque de 2 meses pra cá já mudou muita coisa. Ter relacionamento com Deus, eu falo que Deus tem pressa. Ele escolheu. Agora ele quer te capacitar. Vamos. E a sensação que eu tenho é que nos últimos tempos, né? O negócio tá rápido mesmo, né? Muito. Porque tem muita gente pra ser tocada, né? A gente tem muito serviço. Eu converso com pessoas que são cristãs há muito tempo, falam que as respostas demoravam mais. Hoje, daqui a pouco, a gente tá recebendo no WhatsApp. Né? E tá faltando isso. Como a gente percebe, assim, a sede das pessoas atrás do tesouro escondido ou da pérola perdida. Então, você que sabe da pérola, você não pode se calar. Não pode. Gente, eu fico doida da vida. Eu também. No domingo. Cada um tem o seu momento e o seu tempo. O meu papel, que não sei o tempo e o momento de cada um, é falar do meu testemunho. E qual é aquele versículo que é de se ouvir? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então vamos falar, gente. E aí vamos falar. Como crerão, se não há quem pregue? Opa. Como entenderão, se não há quem explique? Não. E outra, eu fico pensando, olha tudo que ele fez, o mínimo que eu tenho que fazer. Você não avisa pras pessoas quando você encontra algo bom? Tudo. Não é a gente quer ser igual a mulher samaritana. Gente, sair muito bom pra todo mundo. Gente, compra lá na Major Brigadeiro, que a Vanessa é maravilhosa, entendeu? Jabá. Gente, essa loja, agora, você fala. O meu desafio hoje, assim, tá muito mais fácil, de verdade, não tenho o que falar, mas não diminuo o meu esforço, porque eu sei o que eu passei pra estar aqui hoje, com essa sensação que eu tenho no meu coração. Mas o meu desafio hoje é todo dia de manhã lembrar de tudo. Sabe aquele Como Se Fosse a Primeira Vez? Aquele filme? Sim. Todo dia é como se eu colocasse a fita cassete lá e falasse assim, ó, eu era assim, Jesus fez isso, eu sou assim, agora eu tenho que fazer isso, o caminho é esse, eu tenho que lembrar disso todo dia. Exatamente. Pra eu não cair num conformismo, pra eu não cair numa zona de conforto, pra eu não esquecer que é ele que toma conta de tudo e pra eu continuar entregando na mão dele, porque ele vai me dar o próximo passo. Esse é o desafio, porque direto a necessidade de controle chega, direto a expectativa, os meus sonhos, as minhas vontades humanas, elas batem na porta. Porque nós estamos vivendo nesse mundo, né? Exatamente. Então, e esse mundo engole a gente. Então a gente tem que lembrar todos os dias de quem somos. De quem somos. E para quem servimos. E para quem servimos. E tem uma analogia. A cruz, gente. Tem uma analogia que me ajuda bastante. Porque eu sempre fui o mania de controle sempre me deu muita ansiedade. Então, tipo assim, se eu controlo, eu tenho que fazer, então amanhã é o quê? E como que eu vou resolver? E fica naquele processo, né? E pra entregar mesmo pra Deus tudo, assim, que foi esse ano, que todas as minhas transformações maiores, mais concretas têm acontecido, tem uma analogia que eu não lembro quem foi que me falou, eu não vou nem chutar quem foi, porque senão eu posso errar, sobre o farol do carro. O farol do carro, ele não ilumina até o final, ele ilumina justamente o que você precisa pra você seguir o seu caminho. Pode estar chovendo, pode estar de noite, pode estar o que for. Então, Deus, ele é como se fosse o farol do carro, nesse ponto. Então, deu ansiedade, só pede o próximo passo. E ele vai dar. Não tem como, ele tá ali do seu lado, ele não vai soltar. Então, Deus é o farol do carro. Pensa que o que ele tá te mostrando agora é o que você precisa pra caminhar. Exatamente. Então, para de querer outra coisa, além do que é. Para de ficar frustrado com o que ainda não veio, porque também não é hora. Olha pro caminho, que é o farol que ele já iluminou, e segue aqui, ó. Vai aqui. Daqui a pouco vem, ó. É a confiança. Farol, é a confiança. A entrega, a confiança, a certeza de que ele tá cuidando de tudo. E saber que... eu acho interessante a gente deixar claro também que o Senhor, Deus, ele não existe para nos satisfazer. Mas é ao contrário, né? Nós fomos feitos para a glória dele. Então, quando eu entendo isso, eu preciso me aproximar. Eu preciso entender... Se eu nasci pra te dar glória, como faz? Como que faz pra te dar glória? Como é que faz pra te dar orgulho, pai? Me ensina. Pra te agradar. Quantos salmos a gente tem que Davi fala, eu quero ser agradável a ti, Senhor. Me permita ser agradável a ti, né? Então, não é pra
É assim, né? Não é o criador que existe para aquilo que foi criado, mas é o inverso. Objeto criado que existe para aquele que criou. É o inverso. Né? O evangelho é isso, né? Deus como um gênio da lâmpada. Você entendeu? E não é. A nossa busca é muito necessária. Quando você entende É engraçado você falar isso, porque isso acontecendo agora comigo. No começo, eu tratava Deus como gênio da lâmpada. Eu tinha tanto buraco, eu falava pra ele, por favor, aparece e arruma esse buraco. Sim. Porque sem essa base arrumada, eu não... Quem imagina que eu vou conseguir pensar em eu, que fui, né, não tive essa base. Eu acredito que tem essa diferença... Por isso também, pelo tempo de caminhada. Sim. Eu buscava Deus pra me ajudar. Deus, eu tô no sufoco. Me tira do sufoco. Aí, beleza, ele me tirou do sufoco. Aí, esses dias eu tava na igreja, louvando, orando, assim, chorando, mas assim, com uma alegria. É maravilhoso. E assim, Deus, obrigada, eu te amo. E chorava. Aí eu lembrei, assim, ó, eu falei, gente, há meses atrás eu tava aqui, ó, só que eu tava no chão, com dor, desolada. Então, tem a fase da âncora mesmo, de falar, Deus, me ajuda, me ajuda. Eu ia na igreja pra recarregar a bateria. É isso aí. Minha bateria chegava no zero, eu falava, ai, enchi. Aí eu deixava tudo esvaziar de novo. Aí eu ia lá e enchia, esvaziava e enchia. Eu não tinha relacionamento com Deus. Então, isso é necessário diariamente. Eu entendi que não era ficar enchendo a bateria toda hora, era arrumar o que tava fazendo minha bateria ser drenada, estabilizar ela, e aí sim. Aí eu entendi o que é entrar numa igreja, ou em casa, ou cantar um louvor pra simplesmente adorá-lo. Ai, isso é lindo. Tão perfeito. É lindo aí a gente já quer sair cantando no Instagram, né? Eu canto. Que aí meus filhos falam, mãe, pelo amor de Deus, para de cantar no Instagram. Eu falei, vou continuar cantando. Eu canto. Quando ele me toca, e eu coloco lá e já boto a música e vou. Ah, é lindo. Bom, a gente já tá finalizando. Você tem algum recadinho? Recado? Então, tem uma música que ela é em inglês, chama Nobody. E eu ouvi ela no domingo e falei, vou falar isso no podcast. Porque, assim, eu sei que muita gente que tá ouvindo a gente agora, que me segue, pessoas da minha família ou pessoas que me conheciam antes, eu sei que tem muito preconceito em cima disso, muito tipo assim, mas eu te conheço, sabe? Eu sei que, você fez no verão passado. Eu sei que você fez no verão passado. Você não é tudo isso. E eu não sou mesmo, tá? Eu sou, assim... Aí a música fala assim, né? Começa assim, por que ele me escolheu? Isso sempre vai ser um mistério. Mas de fato, eu fui tocada. E eu fui escolhida num sentido de ter o privilégio de sentir essa presença. E aí a música continua assim, quem é você? As pessoas vêm me questionar, who do you think you are? Quem você pensa que você é? E a resposta da música é assim, eu não sou ninguém, I'm just nobody, ninguém. Trying to tell everybody, tentando falar pra todo mundo sobre um alguém que salvou a minha alma. É isso. Então, aí ele fala, desde quando você me resgatou, você deu uma canção pro meu coração cantar. Então, eu não sou ninguém, não sei por que naquele dia, naquela varanda, ele resolveu me encontrar. E eu sou uma pessoa que quero passar isso pra frente, porque, de verdade, sentir isso não tem nada maior, nada melhor. Então, você achou o tesouro. Eu achei o tesouro, o meu coração, a minha alma tem uma canção que hoje me faz viver, de verdade, esse equilíbrio. E que queima dentro, porque, assim, eu já vivi o buraco, entende? Eu já vivi o vazio, a falta de esperança. Dói demais você não ter esperança. Dói demais você achar que ninguém, né, cuida, que não tem nada, que é tudo só difícil, sabe? Então, eu sou só uma pessoa que encontrou o tesouro e quer contar para as pessoas que isso é maravilhoso. Existe. Porque eu sei que o caminho de cada um é na hora de cada um mesmo. E eu não quero forçar nada, nem empurrar nada para ninguém. Mas eu fui tocada, eu faço questão de levar isso e eu vivo os meus frutos disso. Eu não preciso ficar falando. Muitas vezes a gente precisa sim existir um podcast para as pessoas falarem assim. E muitas pessoas vão recarregar a bateria delas aqui, tá? Sim. No podcast, como era que eu fazia lá na igreja. Sim. E é perfeito. Sim. Cada um precisa de uma coisa. Exatamente. Até entender e de fato ser tocada no momento. Então, assim, os meus frutos, eles estão aí.
Sabe? A minha paz, ela tá Amém. estampada na minha Amém. fusta todo dia E naquele você Instagram. Oi, gente! E você tá mais linda. Não é? As E pessoas falam, nossa, como você tá linda. Ai, tem Jesus, tem gente. Jesus aqui, ó. Ai, como você tá... Nossa, que vibração. Né? É a presença de isso. Deus. Então, assim, a minha mensagem, né? Já era a mensagem? Já posso falar? Já. Inclusive, já estamos Já terminando, passou, né? né? Já até Já passou, Passou? né? Ai, me perdoa. A minha mensagem é assim, pra não ser muito clichê do não desistam, porque não desistam mesmo, porque difícil vai ser todo dia. Não se conforme. É isso. Não desista de buscar, porque eu sei que tem aí Romanos dentro. 12. Tem. Não conformeis com o padrão desse mundo. Mas transformai-vos pela Renovação da vossa mente. Pra quê? Pra que você experimenteis A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tá tudo na Bíblia. Tá tudo na Bíblia. Não se conforme, porque aí dentro tem um vazio do tamanho de Deus. É isso. Olha, muito obrigada. Foi ótimo, eu tô muito feliz. Obrigada, Lu, obrigada, Aline. E eu não poderia deixar de agradecer uma pessoa que vai ter que vir aqui. Pode vir, Josi. Ah, é a cara dela. Pode vir, que eu quero te dar um abraço ao vivo. Ai, linda. Te agradecer, amiga, porque você faz parte disso desde o começo. Que linda. Eu te amo, viu? E tá tudo na Bíblia, né, amiga? Tudo na Bíblia. Parabéns Sim, por esse projeto, uma meninas. vírgula menos. Sim. É isso aí. É isso, gente. Obrigada a participação de todos. Que Deus abençoe a vidinha preciosa de todos vocês. Amém. Tchau.